Boa tarde, amigos. Meu nome é Ricardo, mais um vídeo aqui do canal Ricabox. Eu já estou há alguns dias tentando fazer esse vídeo, mas por alguns problemas aí, alguns percalços, né? Eu me atrasei um pouco. E através de um inscrito aqui do canal, César, um abraço, meu amigo, se você estiver vendo a gente aí. Ele me pediu para fazer um apanhado aqui dessa obra, A Casta dos Metabarões, da Pipoque Nanquim. E eu já tinha o HQ, eu já tinha ela, já tinha feito a compra, mas não tinha lido ainda. Aí eu aproveitei a semana passada, li várias coisas aqui, inclusive ela, né? Mas por esse atraso que eu tive, não consegui antecipar esse vídeo. Mas estamos fazendo agora, tá? A gente vai falar sobre isso aqui. A Casta dos Metabarões, da Pipoque Nanquim, tá? Alejandro Jodorowsky e Juan Jimenez na arte, tá? O que é a Casta dos Metabarões? A Casta dos Metabarões é um spin-off da obra Incal, também do Jodorowsky, claro, né? A obra Incal, que saiu também pela Pipoque Nanquim em 3 volumes, com uma caixa bem bacana, né? E saiu aqui. Só que aqui o Incal foi feito pelo Jodorowsky e na arte foi o Moebius, tá? Ao contrário aqui, na Casta dos Metabarões, que o artista é o Jimenez, né? E eu vou falar um pouco depois sobre a arte dos dois, né? Então aqui, livro 1 de Incal. Livro 1, tá? De Incal. O livro 2, antes do Incal. E o livro 3, depois do Incal. Incal final, perdão, Incal final. Então foram essas aqui, foram os 3 volumes da obra, né? E agora foi a Casta do Metabarões, é um spin-off disso aqui, né? E o que é essa história? Esse senhor aqui, né, o Metabarão, ele não é o principal personagem aqui do Incal, tá? Mas ele é uma figura importante aqui na obra, né? E ele vai ser o protagonista dessa história. E essa história aqui vai ser dividida em 3 volumes também. Tá aqui o volume 1, vai vir agora, no meio do ano vem o volume 2, e no final do ano tá previsto o volume 3, tá? Com caixa também, o detalhe é esse. Eles vão fazer também uma caixa, porque a Pipoque Nanquim, os caras capricham, né, nas coisas, né? É uma editora que realmente se diferencia aí no mercado, né? Gosto bastante das coisas deles. Então, vamos falar aqui da Casta dos Metabarões. Essa obra aqui ela é dividida, tá, em 4 partes. Aí, antes você pode falar assim, eu preciso ler em Cal para depois ler isso aqui? Não necessariamente, né? Mas é claro que se você lê o Incal, a tua experiência lendo a Casta dos Metabarões depois vai ser diferente, né? Não é essencial que você leia o Incal primeiro, mas se você puder ler, ou se você já tiver lido, a tua experiência aqui vai ser bem bacana. Apesar dessa HQ ser de uma leitura mais fácil do que Incal. Incal é uma leitura um pouco mais complexa, você vai precisar ler mais de uma vez isso aqui para entender direitinho esse Jodoverso, né? Essas loucuras do Jodorowsky aqui, você vai precisar uma leitura um pouco mais trabalhosa, né? Mas é uma maravilha isso aqui, cara. Isso aqui é espetacular, né? E a Casta dos Metabarões vai falar sobre a linhagem dos Metabarões. Ela não vai falar, pelo menos não por enquanto, nesse primeiro volume, né? Ela não vai falar especificamente do Metabarão, ela vai falar da linhagem dele que vem por trás, né? Ou seja, ela vai voltar no passado dele e trazer a linhagem toda do cara, né? Eu vou aqui mostrar alguma coisa da arte aqui para vocês e a gente vai falando
sobre mais ou menos o que é. Eu não quero dar muito spoiler, né? Porque se você começar a falar muito, também você começa a entregar muita coisa. E não é o que eu quero. Eu quero só passar por cima mais ou menos sobre o que é essa história, ok? Então, a história aqui, ela vai ser dividida em 4 partes, né? Vai ser falado aqui sobre o trisavô do Metabaron, vai ser falado sobre ele. O nome dele é Otton von Salsa. Otton, o trisavô, tá? Vai ser falado sobre ele. A primeira história é sobre o trisavô do Metabaron, tá? Ele, na verdade, esse trisavô dele ainda não é um Metabaron, ele é um Castaca, tá? E ele vai se tornar Metabaron no decorrer dessa história aqui. Ele vai ser proclamado Metabaron pelos imperadores, né? E olha a arte do cara, né? Magnífica, né? Então tá aqui, Otton von Salsa. Esse é o trisavô do Metabaron. Eu não vou falar muito sobre o que acontece aqui, mas ele é um guerreiro, né? E esse local em que ele está em guerra, né? E vai acontecer várias coisas aqui que vão fazer com que ele fique praticamente sozinho, né? Que a linhagem dos Castacas fica só por ele, né? E é aí que ele vai se tornar um Metabaron, tá? Então essa a princípio é a história do trisavô do Metabaron. Aí a segunda parte da história já vem para trisavó, que seria a Honorata, né? Que seria a mulher do Otton, né? A trisavó do Metabaron. Vai falar sobre ela também. E o que acontece depois... e outra coisa, essa história toda, ela é narrada por 2 robozinhos, né? Então aqui no começo da história, o Tonto e o Lothar, se não me engano é esse o nome deles, né? Esses 2 robozinhos são do Metabaron, tá? Tá aqui eles. Esses robozinhos aqui vivem no Metabunker com o Metabaron, né? E eles vão narrar, esse Tonto vai narrar essa história pro Lothar, a história da linhagem dos Metabarões. Então ele que começa contando essa história, tá? Ele narra essa história, tá? E aí vem aqui a parte da Honorata, né? Que é a trisavó, né? Vai mostrar nascendo o filho deles, né? O filho do Otton e da Honorata, que é o Agnar, né? Aí já parte para a terceira história, Agnar, o bisavô, né? Vamos ver aqui. Tá aqui. Agnar, o bisavô. Já vem para a história do bisavô do Metabaron, né? Sempre narrada pelo robozinho aqui, pelo Tonto e pelo Lothar, tá? E vamos contar agora a história do Agnar, tudo o que acontece com ele, né? Eu não vou falar muita coisa para não dar spoiler aqui, né? Mas assim, é uma história de ódio, vingança, amor, guerras. É uma história recheada, né, desses sentimentos, né? O Agnar, as coisas que acontecem com o Agnar realmente são de deixar a gente ao mesmo tempo com pena e com ódio de certas atitudes que ele vai tomar depois, né? Então, e o que acontece? Ele vai arranjar a sua companheira, que é a bisavó do Metabaron, a Oda. Acho que é isso, que é assim que se pronuncia, Oda. E a história dela também vai ser bem conturbada, tá? Então essas 4 primeiras histórias, né?
elas conseguem formar aqui uma narrativa maravilhosa, né? Sobre os ancestrais do Metabarão. E o detalhe é que agora a gente ainda vem aí depois, né? Com o avô, a avó, o pai e a mãe, né? Ou seja, olha quantas gerações que estão por vir ainda, né? Na história. Tudo isso para contar essa linhagem, contar essa origem do Metabarão. Eu li aqui a HQ inteirinha e fiquei assim embasbacado com a obra. Muito bacana, vale muito a pena pegar isso aqui. E assim, né? Se você puder ler em cal, ótimo. Se não der certo, se tiver meio difícil, né? Não vai ter problema, você vai poder ler por aqui e vai ter uma experiência também bacana de leitura. Claro que essa experiência vai ser melhor se você puder ler a outra obra, né? O Incal, tá? E aí a gente volta a falar aqui. E assim, se você tiver a oportunidade de ler o Incal, você vai ver a diferença na arte, né? Do Moebius e do Jimenez. Ela é uma diferença assim que você consegue ver a diferença nos traços dos dois, mas os dois são excepcionais na arte, né? Eu confesso que eu fiquei um pouco mais eu gostei até um pouco mais da arte do Jimenez. Eu nunca tinha lido nada desenhado por ele, né? Mas isso não diminui a experiência extremamente agradável de contemplar a arte do Moebius também, né? O Jodorowsky, ele se cercou de gente bem competente para fazer todas essas obras dele, né? Então é isso aí, gente. A Casta dos Metabarões. Pipoca e Nanquim. Vale muito a pena ler isso aqui. Vale muito a pena ler em cal. E agora aguardar o número 2, que deve chegar agora no meio do ano. Aguardar o número 3, que deve chegar no final do ano, né? E se vier mais alguma coisa dentro desse universo que o Jodorowsky criou aqui, a gente vai pegando, né? Muito obrigado pela companhia de vocês. Espero que o César goste do vídeo, que inclusive ele pediu para mim fazer esse vídeo da HQ. E peço aí para vocês, se puderem, se inscreverem aí no canal, derem essa força pra gente, deixar aquele like, né? Aquele like forte lá, aquela dedada sensacional lá no like, ativa o sininho lá para quando sair vídeos novos. Eu tenho aqui, essa semana eu fiz leitura de várias, inclusive as graphic novels que eu fiz o vídeo passado, né, delas, né, das graphic novels da Abril, e tem algumas lá que me deixaram assim bem, me deixaram com tem inclusive uma delas que eu vou fazer um vídeo para vocês, que ela me deixou com um sentimento assim de êxtase e depois ela me deu uma brochada. Mas eu vou explicar por quê. Então até a próxima, muito obrigado pela companhia de vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem em paz.